Primeira coisa, né, para vocês se sentirem mais seguros. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou até anotar aqui. Primeiro ponto seria aí a visita em campo. E aí, eu tenho certeza que vocês já vão pensar da seguinte forma: Marielle, mas se eu tenho que fazer um orçamento, no caso, não estou com os projetos na mão, como é que vai adiantar eu ir em canteiro? Como assim visita? O que eu vou fazer lá? Enfim, né? Eu vou falar aqui para vocês. Na verdade, quando a gente pega para orçar uma obra, a primeira coisa que a gente tem que fazer, claro, que é analisar os projetos, né? Mas depois que estudar o projeto, antes de sair quantificando, é fazer a visita em canteiro. Então, assim, tem casos, tirando aqui algumas exceções, pode ser que você consiga validar tudo, todas as condicionantes que envolva aí o canteiro remotamente. Mas são casos muito específicos em terrenos muito bons, né? Enfim. Mas eu quero trazer aqui que a visita em canteiro é muito importante para você entender a logística, para você entender, no caso, o que precisa ser feito, que muitas vezes não é visível em projeto. Então vocês têm que entender que em projeto é um mundo ideal, né? Tá lá no papel desenhado o projeto, mas e aí? Como é que é em campo, né? Porque quando a gente vai em campo, muitas vezes a gente visualiza muitas coisas que a gente não consegue ver desenhado realmente ali no projeto. Então a visita em campo é muito boa mesmo assim para começar a criar essa perspectiva de obra mesmo, quando ela será realizada, quando ela iniciará ali a execução, né? Então você acaba criando uma visão muito boa, né? Do que, por exemplo, você olhar um projeto, né? Você acaba vendo os níveis ali, as cotas e tudo mais, mas quando se chega na obra, você vai ver um morro gigantesco, né? No terreno. Então, assim, tem toda uma perspectiva, né? Tá, peraí, como é que o caminhão vai até lá? Como é que vai ser feita a terraplanagem? Qual que vai ser a ordem? Então, tem que trabalhar essa parte de logística também. E muitas coisas a gente não consegue visualizar somente no papel, né? Então, você pode até visualizar às vezes por fotos, enfim. Mas o ideal é que tenha essa visita em canteiro. E não somente isso, né? Mas eu falo aqui para quem ainda está pegando o jeito aí de fazer o orçamento de obras privadas, é que quando você fecha um orçamento, você pode fazer essa visita, no caso, na obra que o seu cliente já está executando, né? Ou empresa ou cliente. Isso aqui vale para CLT e também para autônomos, né? Então, quando se faz um orçamento, é legal você visitar o canteiro, né, dessas outras obras que possivelmente estão em andamento. Por quê? Porque você já começa a entender qual que é a metodologia que aquela empresa usa, qual é o padrão de entrega, né, daquela construtora, incorporadora, da empresa, enfim. Então você consegue ter a visualização dessas atividades. Porque eu vejo que as pessoas sentem medo também em fazer orçamento porque não teve essa vivência em canteiro. Mas eu te digo que você fazendo o orçamento, você tem assim total livre acesso às obras, né, de quem você, por exemplo, está prestando esse tipo de serviço, que é fazer o orçamento, de fazer essa visita e realmente verificar, validar e tudo mais. Então, quando você visita as obras que estão em andamento, você consegue visualizar aquelas atividades. Você começa a prestar atenção quais os materiais que estão sendo utilizados, né? Você começa a prestar atenção como é feito os serviços, né? Quais são as etapas de obra, o que vem antes do que. Então, isso daqui, quando se pega um orçamento, fica muito mais claro, visível quando você faz a visita realmente dessas obras. Então, eu falo aqui a parte da visita em campo, é a visita da obra que você estará orçando, né, para entender essa perspectiva de tudo que você tem que planejar para aquela obra de custos, mas também as obras que estão em andamento da empresa que você está fazendo esse serviço. Então, isso daqui é muito bacana, então por isso que eu falo para vocês, gente, é o básico, feijão com arroz, fazer visita, tirar dúvida. Então, tudo que você tiver de dúvida, você pergunta para o empreiteiro, pergunta para o mestre, para o encarregado, para o engenheiro responsável da obra. Então, quanto mais informação você coletar,
mais assertivo será o seu orçamento, certo?